E no nosso episódio de hoje nós continuaremos o nosso estudo a respeito do Kapap e do Krav Maga israelense, se eles realmente funcionam em combate. Como falei para vocês, no nosso episódio de hoje continuaremos o nosso estudo a respeito do Kapap e do Krav Maga, duas técnicas, dois sistemas de combate criados pelos israelenses, se realmente eles funcionam ou não para a defesa pessoal real. Mas antes disso, gostaria de pedir a você que você se inscreva nesse canal. Se você está gostando do canal, do que eu tenho demonstrado a vocês, ensinado, dá a sua curtida, compartilhe esses vídeos com seus amigos que também gostam desse assunto. Muito bem, no vídeo de hoje nós vamos continuar nosso estudo do episódio anterior falando do Kapap e do Krav Maga, se são realmente eficientes para a defesa pessoal nas ruas. No primeiro episódio eu falei mais sobre o Kapap, e nesse eu vou dar uma ênfase mais no Krav Maga, mas vou falar sempre dos dois sistemas que são muito próximos e estão muito unidos. Como nós vimos no capítulo anterior, os israelenses usam basicamente dois sistemas de defesa pessoal. O primeiro deles foi criado mais ou menos na década de 30 e foi ensinado aos israelenses, que naquele ainda não eram israelenses, eram judeus que estavam dispersos pelo mundo, tanto ali para a Europa, Ásia, América, mesmo na Palestina, que é o Kapap. É um método mais antigo que eles usavam o Kapap. E nós vamos ver que isso eles usaram o Kapap dos anos 30 até a formação do Estado de Israel em 1948. Quando acontecer isso, nós vamos ver que vai mudar. Eles vão começar a usar um novo sistema a partir de 1948. E é isso que nós vamos falar hoje. Então, a partir de 1948, eles vão usar um sistema conhecido como Krav Maga. Krav Maga em hebraico quer dizer combate de contato. O Krav Maga é um sistema de defesa pessoal que foi criado por um grande mestre conhecido como Imi Lirtenfeld. Ele começou a criar o seu método a partir dos anos 30, 1930. O Imi já era um grande praticante, um grande campeão de várias modalidades de luta. Então ele já treinava várias modalidades de luta. O pai dele já era instrutor de defesa pessoal. Então ele já viu o pai ensinando defesa pessoal, pegou esse amor pela coisa, o pai ensinou algumas técnicas para ele. Resumindo, foi um grande atleta, um grande praticante de artes marciais, tinha um preparo físico excepcional e começou a desenvolver esse novo método dele de defesa pessoal. O que acontece? A partir de 1940, o Imi muda e vai para a Palestina, que na época a Palestina ainda estava sob domínio britânico. E o Imi vai morar na Palestina. Quando ele chega na Palestina, com as habilidades que ele tinha especiais, logo ele é recrutado e vai se juntar à Haganah, que era uma das instituições, um dos órgãos de proteção dos judeus que viviam no mundo inteiro, mas especialmente aqueles que já viviam na Palestina. Ele se junta ao Haganah. Só que o Haganah já falamos, já eram indivíduos que já eram treinados e adestrados no Kapap. Eles já treinavam o Kapap. Quando chega esse novo elemento, com novas técnicas, aperfeiçoar alguns movimentos novos, novas técnicas, se junta ao time e fala, bom, vamos usar também esse novo sistema que ele criou, que é o Krav Maga. Então, certamente, a partir de então, o próprio Haganah começa a treinar dois sistemas de combate. O Kapap que eles já tinham e o novo sistema que é o Krav Maga. E começa a treinar isso até que em 1948 efetivamente é criado o Estado de Israel. E, consequentemente, a partir da hora que é criado o Estado de Israel, é criado também a IDF, que são o quê? As Israeli Defense Forces, as Forças de Defesa de Israel. E as Forças de Defesa de Israel adotam, a partir de 48, o Krav Maga como seu sistema oficial de defesa pessoal. E o Kapap não é esquecido. O Kapap ele fica sendo usado ainda por unidades de operações especiais, unidades de inteligência, mas fica mais no mundo militar ali. Também continua sendo ensinado. Mas o Krav Maga também começa a ser um novo sistema oficial agora dos israelenses, que começa a ser disseminado também no meio militar, policial, e também vai começar a ser ensinado para a população civil, o Krav Maga. Imi é nomeado pelo governo israelense da época como o instrutor-chefe de defesa pessoal do Estado israelense. Ele fica responsável de disseminar esse novo método para todos os israelenses. Então, mais ou menos, esse é o primeiro momento do Krav Maga no mundo. Aí o que acontece? A partir dos anos 80, 1980, o Krav Maga sai de Israel, certamente alguns israelenses saíram de Israel e foram para os Estados Unidos da América. E como tudo que chega nos Estados Unidos da América, e se for bom, o americano compra a ideia, porque ele sabe apreciar tudo que é bom. Então, quando esses israelenses foram para os Estados Unidos e começaram a demonstrar técnicas de Krav Maga e também do próprio Kapap, os americanos ficaram loucos com isso. Pô, isso aqui é sensacional, funciona bem, essa técnica é super eficiente. E aí, naturalmente, eles começaram a ensinar o quê? As unidades militares americanas começaram a pegar isso, porque eles querem aprender de tudo, e estão certo, que já incorporaram as técnicas de Krav Maga e de Kapap
já incorporaram isso nos seus métodos. Os policiais americanos também, opa, isso aqui é muito bom, já começaram a botar também dentro das forças policiais americanas, especialmente SWAT teams, as equipes do SWAT. E daí para pular para dar aula para civil também foi rapidamente. Então várias academias de Krav Maga começaram a ser montadas nos Estados Unidos e começou a se ensinar Krav Maga nos Estados Unidos. E dos Estados Unidos para espalhar para o resto do mundo, aí foi, como diria o mineiro, 2 palitos. Entendeu? Foi muito fácil. E aí o Krav Maga começou a se espalhar, começou a crescer no mundo todo como uma técnica extremamente eficiente de defesa pessoal, um sistema de defesa pessoal muito eficiente. E o Kapap vinha vindo junto. O Kapap sempre um pouco mais, assim, vamos dizer, discreto, mas também vieram juntos e começaram a ser espalhados. Muito bem. Quero dizer algumas técnicas, alguns princípios que esses dois estilos têm em comum. Primeira coisa, nos dois sistemas de defesa pessoal, eles não são artes marciais. Vejam que tanto o Kapap como o Krav Maga não são artes marciais. São sistemas de defesa pessoal militar. Foram criados especificamente como sistemas de defesa pessoal militares. Os dois têm uma primeira premissa, que é o quê? Neutralizar a ameaça no menor tempo possível. Então, um praticante de Krav Maga e um praticante de Kapap, ele tem que neutralizar a ameaça, seja qual for, no menor tempo possível. De preferência em segundos. Então, isso é uma coisa inegociável para eles. São treinados para isso. Segundo ponto, para que isso possa ocorrer, eles têm que ter um bom conhecimento de anatomia e de fisiologia humana. Porque como uma mulher que é mais fraca ou um homem mais velho poderia enfrentar um homem mais forte, ele teria que usar métodos não ortodoxos, métodos não convencionais. E uma coisa que vai ajudar muito vai ser exatamente a anatomia. Então, mesmo uma mulher ou um homem mais velho enfrentando um homem mais forte e treinado, se eu acertar um dedo no olho do cara mais forte, ou uma pancada na traqueia, no pescoço, ou uma pancada no genital, vai tirar o cara mais forte de ação. Então, esse tipo de conhecimento de bater em pontos sensíveis do corpo humano é fundamental tanto no Kapap como no Krav Maga. Eles treinam muito isso. Um terceiro fator que é fundamental, que as duas técnicas têm em comum, é o emprego de armas. Então, lutar com e contra armas. Tanto no Kapap como no Krav Maga, o praticante ele vai aprender a usar todo e qualquer tipo de arma possível, como qualquer tipo de sistema militar treina. Os sistemas militares são sistemas de chutes de combate que tentam otimizar ao máximo possível os recursos. Então você vai aprender a usar todos os tipos de armas possíveis. Então no Kapap do Krav Maga você vai aprender a usar armas de fogo, armas curtas, pistolas, revólveres, armas longas, rifles, fuzis, espingardas, armas brancas de todos os tipos. Então facas, facões, espadas, lanças, bastões de todos os tipos e naturalmente, claro, armas improvisadas ou as armas de oportunidade. O que tiver à mão vai virar uma arma. Então você vai aprender nesses dois estilos de defesa pessoal, tanto no Kapap como no Krav Maga, a lutar com qualquer tipo de objeto e contra qualquer tipo de objeto. E eles são muito bem adestrados em fazer isso. Então isso é fundamental. Outra coisa que eles também são treinados é justamente enfrentar múltiplos atacantes. Porque como é um sistema de combate militar, onde você pode estar lá num lugar muito perigoso, você pode ser atacado por 2, 3, 4, 5 pessoas. E você vai ter que sobreviver, porque não é questão de opção. Ou você sobrevive ou você morre. Então você tem que estar preparado para enfrentar e fugir o mais rápido possível dessa situação desagradável. Então eles são muito treinados, tanto no Kapap como no Krav Maga, em enfrentar múltiplos atacantes e saírem bem, na medida do possível, desse tipo de encontro. Outras duas coisas que eles têm em comum também, que são importantes. Primeiro, o quinto ponto é usar todos os meios disponíveis para vencer. E quando eu falo usar todos os meios disponíveis para vencer, é o seguinte, não é só a parte física, técnica, só a parte tática, mas usar o ambiente para vencer, tudo que tiver no ambiente para vencer. Para vocês terem ideia, até a sua roupa, a roupa que você usa, pode ser usada a seu favor ou contra você. Naturalmente isso não é assunto nosso agora aqui, mas depende de como você estiver vestido, a sua roupa pode te ajudar a vencer o combate ou pode te ajudar a perder o combate. E eles estão pensando inclusive nesses detalhes. Acredite, eles pensam em tudo. E por último, o último ponto que liga em comum tanto o Kapap como o Krav Maga é sobreviver a qualquer custo. Quer dizer, você é treinado tecnicamente, taticamente, e o seu mindset de combate, eles são preparados para vencer e sobreviver a qualquer custo. Então não importa se você vai estar mortalmente ferido, mas o último homem em pé tem que ser um indivíduo que recebeu esse treinamento. Porque eles sabem que eles não estão treinando, eles não estão para brincadeira. Esses caras são treinados realmente para situações reais e duras. Entendeu? Então eles são treinados psicologicamente para enfrentar qualquer tipo de situação. Então essa parte mental de sobreviver a qualquer custo é fundamental. E isso só é conseguido com muito treinamento físico, técnico, tático
e especialmente colocar o indivíduo em situações o mais próximo possível da realidade, para que a mente dele vá se adequando e se ajustando às situações de estresse, de privações de uma série de coisas, e eles são muito bem adestrados e muito bem treinados nisso. Então, queria colocar esses pontos em comuns do Kapap e do Krav Maga, que eles têm em comum, e eles são muito bons nisso. Gostaria de citar para vocês agora, que também é muito interessante, que o Krav Maga e o Kapap, os dois estilos, têm sido muito divulgados no cinema. Hollywood adora usar técnicas de Kapap e de Krav Maga em seus filmes. Quero citar para vocês aqui alguns atores famosos e atrizes famosas que usam Kapap e Krav Maga, além de outros métodos de combate, nos seus filmes. Vou citar alguns para vocês aqui. O primeiro, o grande Liam Neeson. Liam Neeson, nos seus filmes todos, Busca Implacável 1, 2, 3, Desconhecido, O Passageiro, ele usa técnicas de Kapap e de Krav Maga. Ele usa muito bem, os filmes são sensacionais, as técnicas são muito realistas, né? Outra pessoa que usa técnicas de Krav Maga e de Kapap é a atriz Charlize Theron. Ela usa, aquele filme Atômica, que é um filme sensacional, ela usa técnicas de Kapap e de Krav Maga. Outra que usa também técnicas de Krav Maga e Kapap foi a Angelina Jolie, especialmente no filme Salt, que é muito bacana, o filme que era uma espiã. Outra atriz que usa Krav Maga muito bem, usou Krav Maga e Kapap nos seus filmes, é a atriz Jennifer Garner, que fez aquela série muito bacana, Alias, que era também uma agente secreta. E tem um filme que eu recomendo, assista também, que chama O Reino, com ela, que é com o Jamie Foxx, sensacional, onde ela usa técnicas de Kapap e Krav Maga no filme. Além delas, outros indivíduos que usam Kapap e Krav Maga, Jason Statham, nos seus filmes, usa Kapap e Krav Maga. Daniel Craig, o último James Bond, usa Krav Maga e Kapap. Tom Cruise usa técnicas de Kapap e Krav Maga nos filmes de Missão Impossível, todos os filmes da Missão Impossível que ele tem feito, e nos filmes do Jack Reacher, que ele faz aquele personagem Jack Reacher. Tom Cruise usa técnicas, não só Kapap e Krav Maga, usa de outros estilos também, mas usa muita técnica de Kapap e Krav Maga. E por fim, hoje ele é o maior mito, a maior lenda dos filmes de ação, que é o grande Keanu Reeves. Keanu Reeves, no seu personagem mais icônico, que é o John Wick, né, o grande John Wick. John Wick usa nos seus filmes, né, o Keanu Reeves, usa várias técnicas de várias lutas. Usa jiu-jitsu brasileiro, judô, aikido, silat da Indonésia, Kali filipino e usa, claro, Krav Maga e Kapap nos seus filmes. Então, o grande... Agora eu quero dizer para vocês o seguinte. Existem no mundo vários estilos de Krav Maga. O Krav Maga começa com um estilo único, criado pelo IME, mas depois eles começaram a ter variações de Krav Maga pelo mundo, de estilos de Krav Maga. Mas eu não vou me estender falando dos estilos que tem no mundo. Eu vou falar a nível Brasil. A nível Brasil, o que você pode treinar e o que você pode aprender aqui. Então eu quero falar algumas organizações que dão aulas de Krav Maga e de Kapap, que eu recomendo a você que, caso você tenha na sua cidade, perto da sua casa, que você busque uma dessas organizações, que são organizações sérias, que vão ensinar realmente um Krav Maga e um Kapap de qualidade, e onde você vai poder aprender algo realmente muito eficiente. Então a primeira dessas organizações, que é reconhecida como uma organização séria que ensina o Krav Maga de qualidade, é a Federação Sul-Americana de Krav Maga. A Federação Sul-Americana de Krav Maga foi criada pelo mestre Kobe Lichtenstein, né, que é o precursor do Krav Maga no Brasil. Ele foi o homem que trouxe o Krav Maga para o Brasil e depois, consequentemente, para a América do Sul, nos anos 90. Então não há dúvida disso. O mestre Kobe foi o primeiro homem que trouxe o Krav Maga para o Brasil e para a América do Sul. Depois dele, temos uma outra organização também séria, que é do irmão dele, o irmão mais velho dele, o mestre Yaron Lichtenstein, também, que criou a escola Bukan, uma das maiores escolas do mundo de Krav Maga, e que também é uma escola que eu recomendo, né, a escola do mestre Yaron também. Esses dois órgãos, tanto a Federação Sul-Americana como a Bukan, ensinam um Krav Maga bastante tradicional. Aquele Krav Maga seguindo bem a cartilha do Emil Lichtenfeld, bem clássico. Depois, nós temos também a Federação Brasileira de Krav Maga e de Kapap, que é do mestre Vero Wilson Nogueira, que ensina tanto Krav Maga como Kapap. E especialmente o Kapap, ele é vinculado ao grande mestre, essa organização, Federação Brasileira de Krav Maga e Kapap, é vinculado ao grande mestre de Kapap, Moshe Galisco. Então, se você quer aprender Kapap e também Krav Maga, procure uma
uma academia vinculada à Federação Brasileira de Krav Maga e Kapap. Então, já citei para vocês algumas organizações. Depois, quero citar mais duas aqui. Uma delas é um estilo que talvez mais raro aqui no Brasil, mas é muito eficiente. É uma variação do Krav Maga tradicional que chama-se Comando Krav Maga. Comando Krav Maga é um estilo de Krav Maga conhecido como CKM, e Comando Krav Maga com K, que foi criado pelo mestre Moni Isaac. Moni Isaac é um grande lutador, um indivíduo que foi da equipe olímpica israelense de judô, faixa preta em judô, em jiu-jitsu e em sambo russo. Ele foi treinador de vários atletas, inclusive campeões do UFC, lutadores de UFC e de vale tudo, de MMA. E aí o que ele fez? Ele misturou as técnicas dele de judô, jiu-jitsu e sambo com Krav Maga e criou o sistema dele chamado Comando Krav Maga. É um método bastante eficiente, no Brasil ainda é incipiente, ainda está crescendo, mas é bastante interessante. Caso tenha na sua cidade alguém que pratique esse método, sugiro também que você faça. Além dos anteriores que eu já falei, que são todos bons também. E por último, vou citar um método, que é um método desenvolvido aqui no Brasil, né, e que tem feito muito sucesso, que é um método criado pelo mestre Wesley Jimenez, chamado de Krav Maga Caveira. Acho um método bastante interessante também. Ele pegou o Krav Maga tradicional, certamente, e inseriu técnicas de jiu-jitsu brasileiro, karatê, parece que ele veio do karatê. Ele fez um apanhado de técnicas que ele já conhecia e dominava, misturou com o Krav Maga e criou o sistema dele brasileiro de Krav Maga. Acho bastante interessante, acho que é uma iniciativa muito válida, porque, afinal de contas, o Brazilian Jiu-Jitsu também surgiu assim. A família Gracie pegou o Jiu-Jitsu japonês e o Kozen Judo japonês e aperfeiçoou o sistema que era dos japoneses e virou o Brazilian Jiu-Jitsu. Então, por que um brasileiro não poderia pegar um sistema israelense, também aperfeiçoar isso, criar um sistema de combate, um Krav Maga brasileiro? Então, acho que válida a iniciativa dele. Então, minha sugestão para você. Se você quiser aprender Krav Maga e Kapap, eu sugiro que você busque essas 5 instituições que eu citei aqui. Todas elas eu acho que são boas, são válidas. A que estiver perto da sua casa, você busque uma delas. E caso você já treine qualquer estilo de luta, minha sugestão para você. Não importa qual estilo de luta que você já pratique. Você pode treinar jiu-jitsu, judô, muay thai, kung fu, o que for, taekwondo. Mas se você realmente quiser melhorar suas técnicas de defesa pessoal para serem usadas na rua, no mundo real, você tem que aprender, nem que seja um pouco de Krav Maga e de Kapap, porque é fundamental. Esses dois métodos foram criados especificamente para isso. Então, se você acrescentar na sua caixa de ferramenta Krav Maga e Kapap, você vai se tornar um indivíduo mais habilidoso e muito mais apto a se defender em situações reais nas ruas. Então, eu sugiro que você, se tiver a oportunidade, pratique tanto o Krav Maga ou o Kapap. Se puder fazer um ou até fazer os dois, faça. E busque essas instituições que eu citei aqui, porque elas são realmente instituições sérias. Bem, o que eu queria compartilhar com vocês hoje era isso. Espero que você tenha gostado do tema. E se você gostou do que eu estou fazendo, você se inscreva no canal, dê a sua curtida, compartilhe com seus amigos esses vídeos. Espero vê-los no próximo vídeo e fiquem com Deus.